Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, também nossos colegas concurseiros aí poder localizar os vídeos para auxiliar nos seus estudos com maior facilidade. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós estamos aqui na nossa primeira aula sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, tá? Então a gente trabalhou aí com as diretrizes curriculares nacionais gerais e agora vamos trabalhar aí com as DCNs para o ensino fundamental de 9 anos. Nós vamos começar, pessoal, falando aí que essa resolução, ela foi fundamentada aí, ela se deu início no dia 14 de dezembro de 2010, né? Então tem 10 anos já que saiu essa resolução aqui das diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos. O que foi até um atraso, porque o ensino fundamental de 9 anos, pessoal, ele se deu no ano de 2007, só 3 anos depois, aí final de 2006, e aí só em 2010 que foi sair a resolução, né, bem atrasada. Duas coisas, pessoal, que eu queria pontuar antes de começar a aula. Primeiro, tá esse barulho, essa interferência, porque tô com o ventilador virado para mim aqui, porque, pessoal, tá um calor danado hoje, então não dá. Segundo, esse negócio de esquenta, esfria, aí rachou todos os lábios, então passei uma pomada lá, senão vocês vão pensar que é um batom, um brilho labial, mas na verdade é uma pomada, realmente estava, vocês podem ver que no começo do vídeo não tinha, mas por conta aí da rachadura, né, então senão terminar o vídeo com a boca sangrando. Então vamos lá. Então foi assim, pessoal, final de 2006 saiu essa questão do ensino fundamental de 9 anos, 2007 começou a ser aplicado, e aí teve esse atraso aí, o pessoal foi preparar, né, as diretrizes, tudo. Eu não sei por que leva 3 anos para preparar um conjunto de diretrizes, mas tudo bem, né, levou 3 anos, em 2010 saiu. Então tudo que é falado aqui, pessoal, é referente aí ao ano de 2010. Então vocês vão falar, não é, mas hoje, tá falando disso hoje? Não, isso foi em 2010, tá? Então eu preciso grifar bem para que vocês entendam que tudo que eu tô falando aqui como se fosse hoje, na verdade é 10 anos atrás. Artigo 1º. A presente resolução fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e das suas unidades escolares. Então, a partir do momento aí que saíram essa resolução das DCNs para o ensino de 9 anos, precisa ser constada, a organização curricular precisa ser pautada nessas DCNs aqui próprias para o ensino de 9 anos, tá? Coisa chata. Artigo 2º. As DCNs para o ensino fundamental de 9 anos, elas se articulam com as DCNs gerais para a educação básica, que foram as 13 aulas que a gente deu aí antes dessas. Tá? Vocês dão uma olhada lá no canal. Para orientar as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, municípios e dos PPPs das escolas, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, é acerca do ensino de 9 anos, tá? Todo mundo aí se juntou. E assim, o ensino de 9 anos ele é muito importante, porque o pessoal falou, pô, mas 8 anos, tá dando um problema, né? O pessoal não tá tendo um aproveitamento legal e tal. Então, ao invés deles acrescentarem um ano a mais no final, eles acrescentaram um ano a mais no início, tá? E aí o primeiro ano, na verdade, a criança vai entrar com 6 anos de idade, que é onde a criança ela vai ter ali, eu já expliquei isso em algumas aulas, vamos lá de novo. Educação infantil e ensino fundamental. Quando a criança entra com 7 anos, tem um degrau entre o estágio 2 e o primeiro ano. Por quê? Porque a criança, aqui na educação infantil, ela brinca, ela corre, ela conta história, ela dança, são atividades lúdicas de interação. Aí quando chegava no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino fundamental, a criança, ela sentava e era lição, lousa, caderno ali, e ela sentia uma mudança muito brusca. Ela falava, nossa, de repente a escola ficou chata, né? Não é que ficou chata, mudou completamente a realidade. E aí o ensino fundamental de 9 anos, aí o que acontecia com a criança? Ela começava a ter muita dificuldade na alfabetização, porque era uma mudança tão drástica que até ela se acostumar com tudo aquilo ali, se perdia praticamente um ano de estudo. Então, a educação básica de 9 anos, ela entrou aí com esse intermédio. A gente tinha estágio 1, 2 e 3 na educação infantil. Então, tiraram o estágio 3 e transformaram ele em 2006 em ano inicial, né? E o ano inicial, ele acabou, essa nomenclatura, funcionando um único ano, que foi o ano de 2006.
em 2007 já foi mudado realmente para primeiro ano. Então deixou de ser primeira a oitava série e virou primeiro a nono ano, tá? E o primeiro ano vai ser as crianças com 6 anos, que seria mais ou menos o estágio 3. Então a criança vai ter o quê? Ela vai ter os conteúdos do fundamental, mas com a metodologia do infantil. Ou seja, não tinha aquele degrau? Então, o primeiro ano do ensino fundamental aí de 9 anos, ele vai servir como uma rampa, e não mais como uma escada, um degrau do infantil para o fundamental. Ele vai servir como uma rampa. Ou seja, a criança vai subir, sim, ela vai ter a mudança? Vai, mas ela vai ter uma mudança mais leve, mais suave, né? Para que ela realmente consiga passar da educação infantil para a fundamental sem sentir essa mudança brusca. E todas as dificuldades que ela tiver, ela vai ter nesse ano, que nem seria o ensino infantil, nem seria o ensino fundamental, né? Esse primeiro ano seria o que? Ela vai ter contato com a pré-alfabetização, com a alfabetização em si também, vai ter contato ali com giz, com lousa, com caderno, mas também vai trabalhar muito interação social, ela vai trabalhar muito aquela coisa que ela tinha na educação infantil. Então quando chegar no segundo ano, que realmente for aquela coisa mais pesada ali, ele já está acostumado com aquilo, e logo ele nem vai se lembrar mais daquela metodologia lúdica, daquela metodologia mais tranquila da educação infantil. Mas para isso ela tem esse período de transição, que é o estágio, que é o primeiro ano, tá? Então o ensino fundamental de 9 anos transformou aí a primeira série, o estágio 3 em primeiro ano do fundamental, para servir como uma rampa, ou seja, um período de transição para que a criança não sinta essa mudança brusca, certo? E a partir daí, claro, antes de passar aqui para o parágrafo, nesse artigo 2º, essas diretrizes curriculares para o ensino de 9 anos, ela é específica para eles. Para quê? Para que se trabalhe em cima disso, para que o professor não fale assim: eu não quero nem saber, eu trabalho 30 anos dando aula no fundamental, sempre trabalhei assim. Não, pessoal, não pode. Esse primeiro ano que foi colocado aí no ensino fundamental, aumentando um ano, ele é para você, olha, a gente já viu isso em muitas aulas, acredito que a gente vai ver aqui também, para transformar, para repensar a metodologia de trabalho, as ferramentas, o currículo, as temáticas. Precisa mudar tudo. Você não pode trabalhar daquela mesma forma, porque senão o que resolveu? Você botou um ano a mais aí de castigo na vida da criança? Então não, tá? Realmente a metodologia teve que se mudar toda, se transformar, se reformular, e para isso foram criadas as DCNs aí específicas para esse ensino fundamental de 9 anos. Para que não aumente um ano, mas que o professor continue trabalhando da forma que trabalhava. Senão não resolveu nada, tá bom? Então por isso que foi criada aí a DCN. Além das DCNs gerais, foram criadas as DCNs específicas para o ensino fundamental de 9 anos. Gente, eu gosto muito de exagerar assim na minha explicação, mas para que realmente a pessoa entenda com clareza do que se trata o documento, do que a gente vai trabalhar, que às vezes você faz uma leitura que dá uma explicação rápida, a pessoa, legal, entendi, daqui a pouco a pessoa esqueceu. Então eu gosto de exagerar bastante assim para que a pessoa realmente pegue a informação. Parágrafo único. Essas diretrizes curriculares nacionais, elas se aplicam a todas as modalidades do ensino fundamental, previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como a educação do campo, escolar, indígena e educação quilombola. Então, assim, pessoal, essas diretrizes, ela não é da educação básica, ela é do ensino fundamental. O ensino fundamental está dentro da educação básica, mas a educação básica, ela começa com a educação infantil e termina com o médio. Então essas DCNs são só do ensino fundamental de 9 anos. Mas elas também se aplicam a todas as modalidades, tá? Seja a educação presencial, a educação à distância, seja também a educação no campo, que a gente falou aí nas últimas aulas das DCNs gerais, seja na educação escolar indígena, na quilombola. Tudo isso, pessoal, falou de ensino fundamental de 9 anos, tem que se aplicar, tá? Então todas essas modalidades aqui, elas estão incluídas aí, certo? Agora nós vamos falar dos fundamentos. Artigo 3º. O ensino fundamental se traduz como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. Gente, uma coisa que vocês precisam anotar aí que é muito importante, não esquecer. Direito público subjetivo, o que é? É uma coisa constitucional, está na lei, é um direito e tem que ser cumprido. Tá? Se não for cumprido, tem que ser acionado aí o Ministério Público, as autoridades cabíveis, para garantir que seja cumprido
essa ordem, tá? Então o ensino fundamental, ele é um direito público subjetivo, é obrigação do Estado, da família, matricular essas crianças na rede pública. Se a família lá não opta pela escola particular, na escola pública ela tem total direito a qualquer momento, tá bom? Então direito público subjetivo, o que é? Obrigatório, é um direito e tem que ser garantido, certo? Sendo aí dever do Estado, o Estado com letra maiúscula, o quê? É o Estado no sentido de governo, tá? É um dever do governo e também um dever da família, porque muitas vezes a família fala assim, vou matricular só o ano que vem. Não, é um direito da criança e tem que ser cumprido. Artigo 4º. É dever do Estado garantir a oferta de ensino fundamental público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. Então você não pode, é um dever do Estado garantir, né, essa vaga para criança, e não pode ser assim, primeiro os filhos dos ricos, depois o filho do pobre. Olha, primeiro a criança branca, depois a negra. Primeiro a criança católica, depois a evangélica. Não, nenhum critério de seleção, tá bom? À medida que vão chegando as famílias ali, elas têm que ter a matrícula da criança garantido, tá? Sem nenhum critério de seleção, tá? E ser um ensino fundamental público gratuito e de qualidade, tá? Não é porque falar escola pública a gente faz de qualquer jeito, não. Tem que ter qualidade no ensino também. A mesma e até maior do que se fosse numa escola particular, tá? Porque muitas vezes, gente, eu não falo de escola particular, minha filha estuda desde que nasceu em escola particular. Não estou falando mal. Mas a escola particular a gente sabe que muitas vezes aí tem escolas que têm um compromisso com a matrícula, né? Pai pagando em dia ali, deixa o filho fazer o que quer e não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Tem que ter um compromisso com a qualidade de ensino. A escola que a minha filha estuda, por exemplo, é uma escola ali que as salas de aula não são grandes, então não comporta muito aluno, é 24 por aluno. Chegou o 25º, vai entrar na fila de espera. Isso eu acho uma coisa extremamente positiva na escola. É cara a escola, não vou falar que é barata. Escolinha cara aí, né? Mas é uma escola que tem qualidade, porque no momento que eu ver que a escola realmente está preocupada com matrículas, eu tiro a minha filha de lá. Então assim, não estou falando mal de escola particular, mas tem muitas escolas particulares que o compromisso delas é com matrícula. O aluno pode fazer o que ele quer na escola, praticar bullying, criticar tudo, e a escola finge que não está vendo, o aluno estuda, cabula a aula e faz um inferno lá, e depois o pai diz que como está pagando, a escola vai lá dar uma recuperação bem jegue para a criança, assim, uma coisa bem sem vergonha mesmo, porque não tem como não passar, só para poder garantir a matrícula do aluno. Não pode acontecer isso, tá? Então a escola particular precisa ter qualidade de ensino, mas a escola pública, ela não corre atrás de matrícula, porque na verdade a matrícula corre atrás dela. Então a qualidade de ensino tem que ser igual ou superior até da escola particular. Tá? Então não é porque é escola pública que nós vamos fazer de qualquer jeito, pelo contrário, nosso compromisso ele tem que ser igual e até muito maior do que uma instituição privada. Tá? Parágrafo único aí do artigo 4º. As escolas que ministram esse ensino, elas deverão trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela etapa capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como benefícios de uma formação comum, independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Tá? Então aqui a gente está falando sobre cidadania, tá, pessoal? Então as escolas, esse parágrafo é muito grande, então eu vou explicar ele olhando para o parágrafo para poder ir seguindo passo a passo, tá? Então vocês não fica bravo aí que eu não estou olhando para a câmera. Então, pessoal, as escolas aí que elas ministram ensino fundamental, porque tem escolas, por exemplo, é só infantil, né? Principalmente aqui da prefeitura da minha cidade, mas as escolas que têm aí o ensino fundamental, elas têm que trabalhar considerando que essa etapa do ensino fundamental de 9 anos, essa etapa da educação, como aquela etapa é capaz de assegurar a cada criança e a todos o acolhimento, eles o acesso, pessoal, ao conhecimento, aos elementos da cultura, que são imprescindíveis, ou seja, são necessários, são indispensáveis para o desenvolvimento pessoal. Então, tanto o conhecimento como o conhecimento social, político, mas também o conhecimento cultural, tá? São imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal da pessoa e também para a vida em sociedade, né? Nós estamos aí preocupados em preparar a pessoa para o exercício da cidadania e para o trabalho. Certo? Isso independente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Quando a gente fala sobre diversidade, é o quê?
Dentro de uma única escola, pessoal, nós temos ali crianças de diversas fés, diversas crenças religiosas, diversas culturas, diversos costumes. Então nós temos aí que garantir essa formação comum para eles, independente da diversidade. Aí você fala, mas está todo mundo lá cheio de diferenças, como que você vai fazer uma educação comum? Por quê? A cidadania é uma só. O que é o exercício da cidadania? É um cidadão que respeita o limite do outro, respeita a opinião do outro, respeita a crença do outro, assim como bem tem a sua respeitada. Ele tem o direito de expressar a sua opinião, procurar trabalhar de modo a transformar de forma positiva, modificar a sua realidade para que ela melhore mais. Tá? Então isso é o exercício da cidadania. Então, independente da fé da pessoa, da cultura da pessoa, do costume da pessoa, a cidadania é uma só, tá? Que ela envolve uma coisa comum para todos. Artigo 5º. O direito à educação, entendido como direito inalienável, pessoal, inalienável, que não pode separar, tá? Então o direito à educação é um direito inseparável da criança, tá? Vou ler de novo aqui agora. O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior dessas diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e o direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social e possibilita a formação cidadã e usufruto dos bens sociais e culturais. Então, assim, pessoal, a educação, pessoal, ela proporciona um desenvolvimento potencial do ser humano, que dá a ele ali a chance de se desenvolver melhor, de crescer, de transformar sua realidade, de trabalhar a cidadania, de ser um ser humano culto, um ser humano, por exemplo, não um ser humano alienado ao conhecimento. Aí, por exemplo, você vê, hoje as pessoas estão, como que eu posso dizer? Escolhi uma palavra aqui que não fica muito grosseira. As pessoas estão tão assim, cegas com a mídia, né, com programas imundos aí que não acrescenta nada de bom na nossa vida, novelas aí que só ensinam coisas horríveis, né, e as pessoas se focam naquilo porque acham que aquilo é o máximo, que aquilo é emocionante, e não se focam, na verdade, no que poderia ler um livro, conversar com a família, debater sobre a situação política do país, da sua cidade, do seu estado. Nós temos eleições municipais agora nesse ano de 2020, nós temos aí aqui em Guarulhos, nós estamos, se eu não me engano, com 11 candidatos a prefeito. E você vê, é uma coisa que as famílias tinham que sentar, conversar, ver aí a opinião de cada um, tá? E ver o perfil de cada candidato. Gente, isso é de extrema importância, são as pessoas que vão governar a sua cidade por 4 anos. E as famílias não fazem isso, elas se reúnem para ficar assistindo novelas e reality shows aí que mostram pornografia, nudez, né? Não acrescentam nada de positivo. E muitas vezes expõe até as nossas crianças. E isso é o quê? Isso aí é uma comunidade, pessoal, alienada, é um povo alienado. Isso aí não dá nem para chamar de cidadão. Por quê? Porque não é uma pessoa crítica, é uma pessoa que está ali, ele aceita tudo que vier. Tem pessoas que falam assim, não voto em ninguém porque é tudo ladrão. Gente, um vai ganhar. Então você tem que escolher entre todos os candidatos. Se ninguém ali presta, você tem que escolher dentre eles o menos pior, que vai causar menos dano. Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui. Se você estiver dentro de um lugar onde tiver um monte de gente doente, cada um com uma doença diferente, você vai querer estar do lado de uma pessoa, por exemplo, que ele tem uma doença, um vírus mortal como o coronavírus, por exemplo, ou você vai querer ficar do lado do cara que tem a gripe, vírus por vírus, né? Eu vou ficar com a gripe que é mais fácil de curar, né? Então qual que você vai escolher? Você está dentro de uma sala, você vai ter que ficar perto de alguma pessoa, todo mundo ali está com um vírus diferente. Quem que você vai escolher? Você vai falar, já que não tem jeito, eu vou sentar do lado do cara que tem uma gripe, pelo menos, né? A gripe é mais fácil de curar, não é assim? Mesma coisa. É impossível, por exemplo, que aqui em Guarulhos, por exemplo, de 11 candidatos, nenhum seja bom, nenhum tenha condições de governar a cidade. Mas supondo aí que nenhum tivesse condições, eu tenho que escolher pelo menos o menos pior, que vai causar menos dano na cidade. Então é muito importante. Então o cidadão ele tem que estar focado na política do seu país, da sua cidade, do seu estado, da sua comunidade, na sua realidade. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Você vê uma pessoa ali varrendo, lavando o quintal e jogando todo o lixo do quintal na sarjeta, você vai conscientizar, vizinho, não fica triste comigo, eu já fiz isso aqui no condomínio, né? Não fica triste comigo, né? Mas, poxa, pega aqui uma pazinha, deixa eu te ajudar, né? Vamos jogar esse lixinho aqui dentro da nossa sacolinha de lixo, senão vai entupir o bueiro, depois causa alagamento na nossa rua, entra na nossa casa. Uma vez aqui no condomínio, por exemplo, nós temos um banco no fundo do condomínio.
e nós temos uma lixeira do lado do banco. E a pessoa fumando ali, já tinha fumado uns 3, 4, 5 cigarros, fumando e jogando no chão e apagando a bituca e ali largando. E ali eu estava perto do responsável, né, do jovem ali, e eu falei, ó, você não fica triste com o tio, mas vamos pegar essas bituquinhas, joga aqui no lixinho, ó, a gente apaga ela para não pegar fogo na lixeira, né, e a gente joga aqui do ladinho, porque ó, esse condomínio é nosso, né, então você vê, se a gente sujar nosso condomínio, aí a pessoa ali ficou meio sem graça, tal, o responsável ficou mais sem graça ainda, mas, poxa gente, é uma coisa que eu nem deveria estar falando, e eu tenho certeza que às vezes o responsável ficou até bravo, porque falou, que é? Vai cuidar da família dele, né, vem dar lição de moral aqui na minha família. Mas a questão é, pessoal, você vê que a pessoa, ela estava do lado da lixeira. Pô, apaga a bituquinha de cigarro, mas joga dentro da lixeira. Não, ele larga ali no chão, do lado da lixeira. Então você vê, é uma coisa de conscientização, que é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante para nós, tá? Então quando a gente fala aqui sobre essa questão da cidadania, nós falamos aqui sobre essa questão da educação proporcionar esse desenvolvimento do ser humano, é o ser humano se desenvolver para o bem, para transformar a sua realidade para o bem. Não a pessoa simplesmente, cada um faz o que é melhor para si, liga um som lá a 1000 decibéis, sabendo que o vizinho do lado tem que levantar cedo para trabalhar. Poxa, se ele ouvir um pouquinho mais baixo, ele vai ouvir a música do mesmo jeito, ele vai curtir do mesmo jeito, né? Então isso, pessoal, é a cidadania. Então quando a gente fala assim, que a gente fala sobre as diferenças, fala sobre as diversidades, gente, o exercício da cidadania é um só, tá? É você fazer o bem. Mário Sérgio Cortella, por exemplo, fala, as pessoas dizem assim, o importante é ser feliz, né? E o Mário Sérgio Cortella fala, não, o importante não é ser feliz, o importante é fazer o que é bom. Porque quando você faz o que é bom, você torna as pessoas ao seu redor felizes. E aí automaticamente você se torna feliz também. Quando você procura fazer assim, o importante é ser feliz, às vezes para você alcançar sua felicidade, você tem que passar por cima de outras pessoas, tem que tornar pessoas infelizes para que você seja feliz. E quando você faz o que é bom, você torna as pessoas felizes e automaticamente você fica feliz também, né? Então o exercício da cidadania está ligado aí também ao respeito, tá? O artigo 5º, e quando a gente fala aqui sobre inalienável, né, constitui fundamento da maior das diretrizes, está falando aí sobre a educação, que foi o que a gente falou agora, tá? A formação educativa, o conhecimento, ele traz o quê? Um exercício de cidadania puro, ético, moral, e aí onde todos são felizes, tá bom? Parágrafo 1º do artigo 5º, o ensino fundamental ele deve se comprometer com uma educação com qualidade social, igualmente entendida como direito humano. Então vamos lá, o ensino fundamental ele tem que se comprometer aí uma educação que tenha qualidade social. O que é qualidade social, pessoal? Um ensino voltado para a realidade daquela comunidade a qual a escola está inserida, certo? Com projetos, né? Trazendo a comunidade para dentro da escola, procurando ver aí o que você pode melhorar, trabalhando as matérias da escola com a criança, mesmo até essa questão do lixo que eu falei, né? Olha, não jogar lixo também dentro do córrego lá do bairro. Entendendo isso, pessoal, como direito humano, tá? Segundo, a educação de qualidade como um direito fundamental, ela é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Vamos lá, educação de qualidade. Como um direito fundamental, ela é, antes de tudo, o quê? Relevante. Então, uma educação de qualidade, ela tem que ser relevante. Aquilo que você está ensinando na escola é relevante para a criança? Tem a ver? Eu estou olhando para a tela do celular ao invés de olhar para a câmera, pessoal, meu olho fica meio torto. Aquilo que você está ensinando é relevante para a criança? O que é relevante? Tá? Nós vamos olhar esses 3 tópicos aqui, então não vou me estender muito. O que é relevante? Uma coisa que tem a ver com a vida dela, que vai acrescentar alguma coisa para ela, tá? O que é pertinente, pessoal? Hoje, por exemplo, o que é pertinente? Nós falarmos o quê? Sobre o ebola, sobre a febre amarela ou sobre o coronavírus? Então o que é pertinente nesse momento? A gente falar sobre o coronavírus, que é o que a gente está vivendo. É uma coisa que tem a ver com aquele momento que você está vivendo ali. E equitativa, pessoal, a equidade, ela tem a ver com condições iguais, diferente de direitos iguais. Eu vou ler aqui os 3 incisos e depois eu explico um pouco mais sobre a equidade, porque as pessoas confundem muito igualdade com equidade e são coisas completamente diferentes, tá? Então vamos lá, inciso 1º. Relevância. A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal. Então assim, relevância, pessoal, como eu falei, é uma aprendizagem significativa, que vai acrescentar alguma coisa na vida da criança, que ela vai poder usar fora da escola, e não simplesmente ensinar coisas que não tem a ver com a realidade dela, tá? Que ela, quando sair da escola, ela não vai ter onde aplicar aquilo. Segundo, a pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses, tá? Então a relevância, a pertinência,
ela busca aí a possibilidade de você atender as características do estudante, tá? Outra coisa também, né? Às vezes você vai falar sobre uma matemática atual, uma matemática que está acontecendo no mundo, mas é uma coisa que para o jovem vai impactar pouco. Então a pertinência também entra nisso. É pertinente você conversar esse determinado assunto com o jovem, ele não vai se interessar muito. Vamos procurar trabalhar matemática que também é importante, mas que vai causar interesse, vai impactar na vida dele, ele sente aí, que ele sinta, né, que se ele fizer aquilo, que aquilo vai impactar negativamente na vida dele. Então assim, a pertinência reporta-se a isso, tá? Às vezes é um conteúdo importante, mas não tem muito a ver com aquela faixa etária. Então você vai buscar aí um assunto que seja mais pertinente, que chame mais a atenção deles. A equidade, pessoal, ela alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Então, o que é equidade, pessoal? Igualdade é o quê? Eu sempre dou esse mesmo exemplo porque é o mais fácil que tem e resume muito bem a história. Você tem ali duas pessoas assistindo um jogo de futebol. O muro tem 1,5 m. Uma pessoa tem 2 metros de altura, então ele está assistindo o jogo normal, né? E a outra tem 1 metro, ou seja, ele está abaixo do muro, ele não consegue assistir o jogo. Só que eu tenho 2 caixotes de 50 centímetros, de meio metro. Igualdade, eu dou um caixote para cada um, direitos iguais, certo? Aquela pessoa que tem 2 metros, ele já está vendo o jogo. Se ele subir num caixote, ele praticamente vai cair do outro lado do muro, porque ele já é alto. Aquele que tem 1 metro, ele subiu no caixote e ele ficou da altura do muro, só que os olhos dele ainda estão abaixo, ele ainda não está vendo o jogo. Mas é igualdade, eu dei um caixote para cada um, direitos iguais, certo? O que é a equidade? Condições iguais. Aquele que tem 2 metros, ele não precisa de caixote, porque ele já está enxergando o jogo. Então eu pego os 2 caixotes, ponho um em cima do outro, e aquele que tem 1 metro sobe em cima. O que vai acontecer? Duas coisas. Primeiro, ele ficou acima do muro, ele ficou da mesma altura daquele outro que já tinha 2 metros, e os dois estão assistindo o jogo agora. Então essa é a diferença de igualdade e equidade. Igualdade são direitos iguais, a equidade são condições iguais. Aqui está falando tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Ou seja, qual é o ponto de partida? Um tem 2 metros e um tem 1 metro. Qual que é o final? Os dois têm 2 metros. Por quê? Porque eu tenho 2 caixotes, eu dei os 2 caixotes para aquele que era pequenininho, e agora os dois têm a mesma altura. Dei condições iguais. Agora, se aquele que tem 2 metros falar, eu tenho direito a um caixote, poxa, meu, que sacanagem, hein? Ele nem precisa daquele caixote, ele não vai nem subir em cima, porque senão ele cai lá do outro lado, e o outro, coitadinho, com um caixote só, não consegue assistir o jogo da mesma forma. Então, o que é a equidade? Condições iguais. E a gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho mais para baixo, que vai estar falando inclusive sobre essa questão, tá? Das escolas, os municípios aí que tem uma renda muito menor, que o governo tem que equiparar isso, tá? Ele tem que pegar uma cidade pequena que tem uma receita menor do que uma cidade grande, e ele tem que equiparar essa qualidade educacional, tá? Se você fala assim, eu vou dar a mesma quantidade para cada município, pô, que, né, tem município aí que vai montar até uma faculdade municipal pública, e o outro município mal consegue atender suas necessidades. Então tem que ter o que? A equidade. Ele recebeu mais verba que eu. Tá bom, querido, mas você já percebeu que o seu município aí, ele tem verba disso, ele tem verba daquilo, ele tem uma receita assim, ele tem uma receita assado, a sua demanda é essa, a demanda dele é outra. Então, para você garantir uma educação de qualidade, você não pode trabalhar com a igualdade, você tem que trabalhar com a equidade, tá? Que são as condições iguais e não direitos iguais, certo? É como, por exemplo, pessoal, um último exemplo que eu vou dar aqui, porque realmente é muito importante, as pessoas confundem. Vou dar um exemplo aqui. Você tem... a pessoa ali, ela tem 2 filhos, né? Ela tem um filho saudável, 100%, e tem um outro filho que ele tem um probleminha na perna. Então o que essa pessoa faz? Ele tem um carrinho ali, ele põe aquele filho no carrinho e leva. E o outro fala assim, mãe, mas agora eu já andei bastante, agora é minha vez de andar no carrinho. Pô, você tá vendo que o teu irmão, cara, tem um problema, ele não consegue caminhar direito, às vezes não consegue nem caminhar, você vai fazer ele se arrastar para que você usufrua do seu direito de usar o carrinho também? Né? Então aquela coisa, você caminha porque você tem 2 perninhas boas, e o seu irmãozinho ali que não consegue, o que você vai fazer? Você vai falar, não, o meu irmãozinho vai no carrinho, para que nós consigamos chegar os 2 juntos, né, nas mesmas condições. Mais ou menos assim, entendeu? Então
Então a equidade ela envolve também uma questão de consciência, tá? De ambas as partes aí, tá? Para que não parta do princípio da igualdade e a igualdade acabe trazendo a injustiça, tá? Aliás, olha só que frase interessante. Para que a igualdade não venha trazer a desigualdade. Aí você fala, como que a igualdade traz a desigualdade? Porque se você trabalhar com direitos iguais, muitas vezes aí você vai trabalhar uma desigualdade na educação, porque a outra não vai ter as mesmas condições, tá? Então, equidade, tá, gente? Sempre é importante fazer essa diferenciação. Pessoal, nós vamos aí para o parágrafo 4º, e eu vou falar muito rápido aqui, porque já está com 30 minutos, tá? E aí a gente parte para outra aula. Parágrafo 4º. A educação escolar comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conhecimento, especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos de população em desvantagem da sociedade, será uma educação com qualidade social e contribuirá para diminuir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando assim o ingresso, permanência e o sucesso na escola com a consequente redução da evasão, retenção e distorções. Então, o parágrafo 4º está falando aqui sobre a educação escolar comprometida com a igualdade do acesso, né, especialmente empenhada em garantir o acesso aos grupos de população em desvantagem. Aí entra essa questão da equidade aqui, que é exatamente isso que eu comentei com vocês aí de antemão, tá bom? Que os municípios, as escolas que têm uma condição mais, como fala? Em desvantagem, mais carente, elas vão receber ali um recurso maior para que haja essa equiparação aí, tá bom? Então, o parágrafo 4º fala disso, garantindo assim o ingresso da criança na escola, a permanência e o sucesso. O que é o sucesso? A aprendizagem de todos ali de uma forma igual, tá? Agora a gente vai partir para os princípios, mas a gente vai para a próxima aula, que essa daqui já deu o tempo, daqui a pouco o vídeo dá até uma cortadinha aí, certo, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula aí, nossa segunda parte aí das DCNs.